Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E nossas terças-feiras são de Juro que é verdade. André Cantoni já tá aqui com a gente. Bom dia, André, para falar de mais um prefeito ou uns prefeitos aqui da nossa cidade. Bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia pra toda a galera ligada aqui no Jornal da Mix. Pois é, hoje vai ser um só e não sei se eu vou conseguir falar tudo desse cara. Meu Deus. Nossa. Tem muita informação, muitas tem que escolher as idas informações. e vindas. Vamos lá. Uma escolha. Começando por aquela nossa brincadeira, né? Que a gente sempre pergunta assim... Essa rua, já vou falar de cara o nome dele, né? Dr. José Bonifácio da Cunha. Aqui em Blumenau ele tem o nome Bonifácio da Cunha, a rua, né? Aonde fica? Pancho, não adianta colar. Não vou nem procurar. Eu não sei, de cabeça assim não tenho tenho ideia. Rua bem central, porém bem pequena. Lá na Alameda Rio Branco, no Jardim Blumenau. Ah, é? Uma transversal ali? É uma transversal, ela fica de frente pra Coronel Vidal Ramos. É aquela rua que na esquina tem uma cafeteria e tem uma pizzaria ali, sabe? É só aquele trechinho? Aquele trechinho ali. Ou seja, ela é Vidal Ramos da Floriano Peixoto Isso. até a Alameda e da Alameda até o Rio. Muda Bonifácio da Cunha Não daí. sabia. Olha só. Onde tá a Prece Comunicação ali? Eu acho que é. Acho que tá ali. Então, é bem interessante porque... Agora vamos falar então do homem por trás da placa Vamos de rua, lá. né? Eu lembro também que lá no início, né, no começo da nossa jornada, o Pancho queria saber aí quais eram os prefeitos que foram reeleitos, né? Até agora a gente não passou por nenhum. Esse não especificamente foi reeleito, porque teve umas idas e vindas bem interessantes ali, mas ele esteve à frente do governo executivo por 3 vezes, vamos lá, tá? Uma foi bem rápida e outra foi um pouco mais extensa, tá? Então estamos falando do Dr. José Bonifácio da Cunha, um baiano, médico, quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais tá vendo aí. Dono de um Bigodon. bigodon. Ele, bigodon, exatamente. Ele, então, né, como eu falei, baiano, médico. Interessante também porque ele integrou a expedição Madeira-Mamoré, que eu sugiro que as pessoas pesquisem aí, é uma expedição muito interessante, uma ferrovia americana feita ali entre o Brasil e a Bolívia para extração de látex, né, daquela época da borracha, né, e tudo mais. E por causa dessa expedição que ele fez, ele ganhou a Ordem de Cristo, uma insígnia, né, de honraria muito importante, tá? Ele adoeceu, veio para Blumenau em 1885, aqui ele se casou 2 vezes e aí também já começa por outra curiosidade. Ele se casou com Elizabeth Schmidt e com Margaret Schmidt. Irmãs. Aham. Meu Deus. Primeiro, né, com a Elizabeth, E depois... nem eram gêmeas. Não sei, daí maiores detalhes eu não sei. Ele teve 4 filhos, na pesquisa a gente não sabe se foram 2 de uma, 2 de outra, enfim, mas no total teve 4 filhos, né? E foi ele o responsável por fundar o Partido Republicano aqui na cidade de Blumenau. Lembrando que essa época, a gente está falando aí de 1890, foi uma época bem conturbada após, né, proclamação da República, uma briga muito intensa entre republicanos e federalistas, né? Por isso que eu falei muito das idas e vindas, né? Porque mudava o governo do estado, mudava aqui toda a parte da intendência, né? Que eram os prefeitos da época e vice-versa. Até tive que fazer uma colinha aqui porque realmente é muita coisa para trazer. Nessa primeira vinda, nessa primeira eleição dele, em 1890, lembra que no último Juro que é Verdade eu falei que o Henrique Classen ficou só 10 dias, né? Sim. Então, ele foi substituído pelo Bonifácio da Cunha. Certo. Então, já ali em 1890. Ele foi responsável, então, pela troca de nomes, por exemplo, a Rua 15 de Novembro, por causa da proclamação, da né? República. Antes era a Rua do Itajaí, virou 15 de Novembro. A Rua Floriano Peixoto, hoje, Floriano Peixoto, vocês lembram como é que era o nome antigamente? Tá Não até no lembro. nome em pequenininho da placa lá. Eu lembrava, mas não lembro. Hermann Hering Sênior. Ah, é? Aquela rua Eu lá achei que era era Hermann Hering Sênior, exatamente. Então ele mudou para Floriano Peixoto também por causa da da proclamação, para foi- homenagear Exatamente. esses líderes da proclamação, né? Ele também fez a abertura de novas vias públicas, ele fez a ponte sobre o Rio do Têstula, né? Na região das Itoupavas. E aí, em 1891, ele foi eleito deputado estadual, mas por pouco tempo, porque daí mudou de novo o governo e a Assembleia que ele fazia parte, que era a Assembleia Constituinte, foi dissolvida, assim como as intendências. E aí foi criada a figura, né, da superintendência.
Lembra que a gente começou lá falando que o cara era presidente da Câmara de Vereadores, que era o Henrique Flores Filho, né? Depois virou o papel de intendente e agora a gente já tá falando de superintendente, para só depois, lá na frente, a gente falar de prefeito. A figura do prefeito, né? Porque aí não se fala prefeito, se fala superintendente. A partir de agora a gente começa a falar superintendente, né? Então ele assume isso em 1892, mas ele é demitido pelo governador. Isso a gente está falando então em 1º de janeiro de 1892, essa já é a segunda vez que ele fica como prefeito de Blumenau, né? Só que ele é demitido já em 7 de abril, isso porque mudou o governo do estado, né? Só que daí ele não aceita a demissão. E aí começa uma treta política, né? Então um conflito muito grande aí entre Blumenau e a capital do estado. Ele não aceita. O governador manda 50 praças, né? 50 soldados aí para fazer o novo superintendente que o governador nomeou assumir o mandato. E ele, antes de deixar o cargo ali, ele faz o saque de todas o valor aí nos cofres municipais e deposita numa conta bancária, né, numa casa bancária lá da capital. Por que ele fez isso, eu não sei. Eu quero ser muito malvado, eu vou sacar tudo aqui e vou depositar numa outra. Não sei, ele não ficou para ele, né? Enfim. Então, assim, foi um ato, né, de rebeldia, digamos assim, mas eu não sei qual que era o contexto, né? Assim, qual que era a verdadeira intenção por trás disso, né? Ele foi preso em 1893 também, né? Um preso político junto com seus correligionários. Depois ele foi solto. Aí, nessa soltura dele, ele juntou mais pessoas, mais correligionários, e eles aclamaram o Hercílio Luz. O Hercílio Luz, que foi governador aclamado aqui, que era de Blumenau. E foi isso que fez com que Blumenau se tornasse provisoriamente, né, a capital do estado. Por pouco tempo, né? Mas foi aí nessa época que a gente já trouxe em outros juros, que é verdade, né? Em outros quadros aí a gente já trouxe mais ou menos isso. O governador, então, que estava sendo destituído, mandou 200 homens para cá. E aí eu quero ver se vocês começam a conectar com outra situação que a gente já falou no juro, que é verdade. Manda 200 homens para cá. Os atiradores de Blumenau, do Cacetiro, da Sociedade de Atiradores, sabem disso, começam a se posicionar na rua Itajaí. Se organizam ali. E aí há um conflito armado. Uma batalha ali. Uma batalha. Chamada... Boa pergunta. Pronto, tirei 0. Ai, tô me sentindo na escolinha do professor Raimundo aqui. A batalha do Morro do Aipim, que a gente já falou, né? Morro do Aipim, que antes ali ficava o Frozen, né? Exatamente. Então, só para as pessoas se localizarem, né? Então, os blumenauenses botaram esses 200 soldados para correr. Teve 2, inclusive, que morreram, né? Alguns ficaram feridos. Fritz Miller, que era federalista, era contrário, abrigou e medicou e enfim, né? E depois foi preso por isso, né? Ficou preso por isso, quase sofreu aí um fuzilamento. Exatamente. Por causa disso, né? Então, aí a gente começa a conectar a história, que eu acho muito legal, porque a gente fala sempre de casos isolados e ela vira uma colcha de retalhos, né? E agora a gente passa a costurar isso uma coisa com a outra, né? Exatamente. Maravilha. Depois, então, ele, pela terceira vez, aí ele fica mais tempo, ele fica 4 anos, de 1899 a 1903. E ele volta a fazer, então, como algumas entregas do seu governo aí, alterou o nome de rua. Ele adorava alterar nome de rua. Percebemos. Então ele alterou aí a Rua das Palmeiras, que na época se chamava Alameda Vendeburg, né? Boulevard Vendeburg, para Alameda Doutor Blumenau. Isso por causa da homenagem, porque o Doutor Blumenau recém tinha falecido. Em 1899 ele faleceu, então ele alterou em homenagem. E uma outra coisa que ele alterou, que até hoje a gente recebe o impacto disso, é a homenagem, né, do aniversário da cidade. Se nós hoje comemoramos dia 2 de setembro de 1850... É por causa do José Bonifácio da Cunha. Perfeito, exatamente, porque até então era comemorado dia 28 de agosto de 1852. Dr. Blumenau considerava essa data, que foi a data que ele entregou os primeiros lotes coloniais a Blumenau. Caramba! Enfim. E por que ele mudou para 2 de setembro? Porque foi quando chegaram os imigrantes. Os primeiros 17 imigrantes. Entendeu? E aí depois, né, teve muita perseguição política, ele se mudou para Florianópolis, ficou como deputado e por lá faleceu em 1915. Maravilha! Foi. José Bonifácio da Cunha, uma rua pequenininha, mas vários feitos aí. O André Cantoni trouxe tudo aqui pra gente sobre esse ex-prefeito da cidade, na época superintendente, mas hoje prefeito, né, ex-prefeito aqui de Blumenau. Obrigado mais uma vez, André. Tamo junto, Pancho. Adorei esse cara aí. Adorou o José Bonifácio? Vai olhar com outros olhos para aquela ruazinha. Não, eu tô adorando aprender um pouquinho
pouquinho, né? Porque a gente acha que conhece um pouco de Blumenau, a gente conhece bem pouco, né? Bem pouco. E vão, né, vir aí mais outros prefeitos, né, nos próximos episódios aí, que são ainda mais curiosos e ainda mais desconhecidos pela população, né? Com certeza. A gente tá louco pra contar essas histórias. Jornal da Mix, oferecimento, as aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv, o EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!